Olá, meus queridos amigos e irmãos, que prazer e alegria refalar com você através desse vídeo nesse momento. Claro que seria muito mais importante, muito melhor se estivéssemos ao vivo e a cores, não é? Pessoalmente, conversando, olhando nos olhos uns dos outros, mas infelizmente, diante do atual cenário que nós temos passado em nossa sociedade, essa, sem dúvida alguma, é a forma mais prudente que nós temos para nos resguardarmos, para protegermos a nós e principalmente também protegermos as pessoas que nós amamos. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para uma reflexão bíblica comigo, aí onde você está, na sua casa, quem sabe na sua sala, no seu quarto, na casa de algum familiar, enfim, aonde você estiver, eu quero chamar sua atenção por alguns minutinhos para que você possa fazer junto comigo uma viagem pelas Escrituras para que juntos então possamos falar com Deus e ouvir a sua voz também. Não importa se estamos na igreja, se estamos em casa, se estamos em uma praça, se estamos em meio a um parque, o que importa é que aonde nós nos encontramos em espírito de oração, ali Cristo se faz presente através do seu Espírito Santo. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, essa é a nossa maior convicção em dias como esse que nós temos passado recentemente. A esperança e também a certeza de que Deus ele está presente em todos os lugares que nós estamos. Não é à toa que numa ocasião o rei Davi ele escreveu o seguinte no Salmo 139, que se ele voasse até os céus, lá o Senhor estaria. Mas se ele descesse até o profundo dos oceanos, ali também o Espírito de Deus iria encontrá-lo. E nesse momento, aí onde você está mesmo, e aqui onde eu estou, na minha casa, Deus se faz presente conosco. E certamente a nossa adoração, embora virtual agora, ela é aceita pelo nosso Deus. E as nossas orações, o nosso clamor, nossos louvores também chegam a Ele através desse momento especial que estamos aqui juntos compartilhando a sua palavra. Quero convidar você, aonde você está, querido irmão, para curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e nós iremos então conversar com Deus em oração nesse momento, pedindo a Ele que nos ilumine através da sua palavra e que fale ao nosso coração. Querido Pai Celestial, como é bom podermos, Senhor, nos reunir apesar da distância, mas ainda assim, diante de tanta inovação que dispomos no mundo de hoje, podemos assim estar próximos uns dos outros também, embora que virtualmente, é verdade, mas ainda assim, através do seu Espírito Santo, mesmo que a geografia nos separe, o seu Espírito nos aproxima e nos une em louvor e adoração ao teu nome nesse momento. Nós iremos agora, Pai querido, abrir a tua palavra e meditar nos teus ensinamentos. Fala, por favor, Senhor, ao nosso coração. Dirija-nos nossos pensamentos para que nesse instante nada nos atrapalhe, nada nos desvie do foco maior que é ouvir a sua voz através dessa mensagem que o Senhor tem para nós nesse momento. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Pega comigo, por favor, a sua Bíblia e abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. E o texto para a nossa reflexão de hoje se encontra aqui a partir do verso de número 1. Mateus, capítulo de número 11, a partir do verso 1 até o verso de número 6. Nós iremos então ler esse pequeno trecho das Escrituras e meditar com base nesta curta experiência que é aqui relatada. Começando então no verso 1, Mateus capítulo 11, Mateus é o Novo Testamento, o primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 11, a partir do verso de número 1, diz assim o texto. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amigos, com certeza você já passou por dias, quem sabe, difíceis em sua vida. Aliás, esses dias que nós temos agora que passar aí de quarentena, não é, em reclusão total em nossos lares, são também dias difíceis, são dias críticos, são dias que já há alguns anos, ou então, quem sabe, nunca antes em nossa história, nós vivemos algo parecido.
não é verdade? Mas o fato é que as crises que eu me refiro nesse momento não são essas sociais, por exemplo, mas eu me refiro a crises particulares. Todos nós já passamos alguma vez por uma crise de fé, por exemplo. Você com certeza, em alguma ocasião da sua vida, chegou, por exemplo, a pensar que Deus o houvesse abandonado, que Deus se esqueceu de você, que Deus não amava mais, que Deus não se importava com a sua vida, com a sua situação, e quem sabe você teve a sensação de que Deus não estava mais também ouvindo as suas orações. Você falava com ele, você clamava a ele, você suplicava e pedia coisas a ele, mas a sensação era de que Deus, ele de fato estava com a mão recolhida para não abençoá-lo, com as costas viradas para você e não estava ouvindo a sua situação. Interessante é que normalmente toda crise de fé que nós passamos em nossa vida, ela é precedida por expectativas que são frustradas em relação a Deus. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes, quando nós temos uma tribulação, quando enfrentamos uma dificuldade, nós normalmente depositamos toda a nossa confiança e certeza nessa ideia de que Deus ele vai resolver por nós aquilo que nós somos incapazes de resolver por nós mesmos. Não é verdade? Se eu estou enfermo, eu sei que Deus pode me curar. Se eu estou desempregado, eu sei que Deus ele pode me empregar, ou enquanto ele não me emprega, ele pode sustentar a minha casa, sustentar a minha família. Então nós cremos que Deus ele tem todo o poder para resolver qualquer situação difícil e extrema em nossa vida. O problema é quando você está esperando por isso, você está orando por isso e você está crente de que isso vai acontecer, mas então o milagre que você precisa, a bênção que você espera, não acontece. Ou seja, a sua expectativa em relação a Deus, em relação às suas promessas, em relação aos seus milagres, ela foi frustrada. E diante dessa frustração, é comum você então lidar com uma grande crise de fé. Começa a duvidar se Deus ele realmente existe, se ele é de fato misericordioso, se ele te ama ou se ele se importa com a sua vida. Eu já conversei com várias pessoas e me disseram mais ou menos assim: pastor, não sei se eu creio mais em Deus, não sei se a minha fé ela é assim tão forte, eu não sei se eu tenho fé de fato mais também, porque eu tenho a sensação de que eu estou muito longe de Deus. E sabe de uma coisa? Eu tenho encontrado muitas e muitas pessoas ao longo de meu ministério que por vezes me confessam que realmente não têm mais tanta certeza se Deus está com elas. Algumas dizem inclusive que não sabem mais se Deus as ama ou se de fato Deus também existe. É duro, não é, meus irmãos? Quando nós temos que lidar com crises em nossa fé. Agora, quando a crise bate à porta de nosso coração, qual deve ser a nossa postura? Como é que nós podemos então lidar com essas crises de fé com as quais costumeiramente nós temos que lidar em nosso dia a dia? Bem, nós temos aqui em Mateus 11 um retrato de um homem. E veja uma coisa, não estou aqui me referindo a um homem qualquer. Na verdade, eu estou me referindo a um gigante. Sim, estou falando de um gigante da fé, um grande homem, um gigante, um herói da fé. Alguém que certamente era uma referência para a sua época no quesito fé, obediência, comunhão com Deus. Uma pessoa de quem você nunca, alguma vez na sua vida, iria suspeitar que ela estivesse passando por alguma crise de fé. Você nunca imaginaria que esse homem estivesse algum dia desanimado, abatido, descrente. Você nunca, jamais ia crer se alguém lhe dissesse que esse gigante estivesse passando por uma terrível crise de fé. Mas é o que Mateus nos informa, que até mesmo esse gigante da fé, chamado João Batista, ele viveu dias críticos em que ele chegou até mesmo a duvidar se realmente tudo aquilo que ele cria era de fato verdade ou não passou de uma grande ilusão, ou como falamos aqui agora há pouco, não passou de expectativa, não passaram de expectativas frustradas em relação à imagem ou o pensamento que ele tinha acerca do Senhor Jesus. A pergunta é: por que João Batista ele está em uma crise de fé? Bom, essa vai ser então a nossa reflexão nesse momento. Nós vamos, através da vida de João Batista, procurar entender o que é que esse homem estava passando para que ele chegasse nessa crise e como é que, como João Batista, nós podemos também lidar diante da crise e, principalmente,
como nós podemos ser confortados através da promessa divina, mesmo em meio a situações em que parece que Deus está em silêncio em relação ao nosso caso. Para isso, irmãos, nós vamos então dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte é que muitas vezes o povo de Deus ele enfrenta dificuldades, o povo de Deus enfrenta crises. E eu vou além, eu digo a você o seguinte, que na verdade acontece muitas e muitas vezes de até os gigantes de Deus tropeçarem na fé. Aliás, se você for à Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar diversas histórias, experiências de homens e mulheres de Deus, que a algum ponto de suas vidas eles falharam também. Abraão um dia falhou, ele teve crises de fé. Sim, Abraão, o pai da fé. É estranho isso, não é? Mas é verdade. Abraão, o pai da fé, um dia ele passou por uma crise de fé. Elias, um homem de Deus, um profeta do Senhor, Elias também passou por crises de fé em seu ministério. Moisés teve uma crise de fé, Davi passou por várias delas, os salmos relatam crises existenciais do rei Davi. Tantos personagens, patriarcas, profetas, reis, apóstolos, grandes servos de Deus viveram crises de fé também em suas vidas aqui nesse mundo. E com João Batista não foi diferente. Agora então vem a questão. Nós temos que entender o que gerou essa crise de fé em João. Veja de novo comigo o texto. No verso número 2, a Bíblia fala que João ele estava no cárcere. João Batista, aquele mensageiro do deserto, que por sinal, não sei se você se lembra disso, mas ele era primo de Jesus. João Batista, o profeta, o mensageiro, aquele que era o precursor do Messias, primo do próprio Messias, ele estava no cárcere. E por que é que João estava preso mesmo? Se você voltar um pouco atrás nos evangelhos, lembra-se que João, ele pregava nas margens do Rio Jordão, convidava as pessoas ao arrependimento, aliás, ele apelava para que as pessoas, então, elas se arrependessem de seus pecados e se voltassem para Deus. E muitas pessoas foram convertidas, batizadas por João Batista lá nas águas do Rio Jordão. O próprio Jesus, por sinal, foi por ele também batizado no Rio Jordão, no início do seu ministério. Então, João Batista era uma figura influente em Israel nos dias do Senhor Jesus. Na verdade, como nós falamos aqui, a própria Bíblia informa que João ele veio como um precursor do Messias. Ele veio preparar o caminho para a chegada do Senhor Jesus. Ele era um profeta, um mensageiro de Deus. Ele era a voz que clamava no deserto. Era ele um mensageiro. Ele era o segundo Elias, né? Ele era como se fosse um Elias para o seu tempo. Malaquias havia dito que de fato, em algum tempo no futuro, viria um homem, um profeta, um servo de Deus no mesmo espírito e poder de Elias. E segundo Jesus, essa profecia se cumpriu na vida de João Batista. Então João Batista era um segundo Elias, o mesmo espírito, o mesmo poder, a mesma eloquência, a mesma coragem, automotivação. João Batista era alguém destemido. Ele chamava o pecado pelo seu nome exato. João Batista não tinha medo de represálias. João Batista, ele não temia a oposição, ele não temia as críticas, ele não temia as provas. João sequer temia a ameaça dos poderosos, dos quais ele denunciava os pecados, inclusive. E, na verdade, a Bíblia fala que João Batista, por várias e várias ocasiões, ele chegou a denunciar os pecados de Herodes, que era o rei da Judéia nessa ocasião, que vivia em adultério com a sua esposa, que na verdade era sua cunhada, porque a sua esposa, Herodias, ela era mulher de Filipe, o seu irmão. Interessante isso, não é? Então você vê que João Batista era um homem que vivia de extrema coragem, um homem de muita fé, um homem poderoso em obras e palavras. Mas um dia, Herodes tentou silenciar João. E para isso mandou então que o prendesse no mais obscuro calabouço que havia em seu palácio para que a sua voz fosse silenciada. Mas sabe, João, ele era tão intrépido, João era tão poderoso, era tão ousado, tão eloquente, que eu imagino que mesmo em meio ao calabouço escuro e gelado que ele se encontrava, a sua voz se fazia ouvir por todo o palácio e por toda a Judéia ali, com o mesmo convite: arrependei-vos, arrependei-vos, está próximo, ou então no caso agora, chegou o reino de Deus. Só que os dias foram se passando,
Sabe o que é curioso? É que em todo esse período em que João esteve preso, a Bíblia não fala quantos dias foram, se foram dias, semanas, meses, o fato é que foi um pouco tempo, mas em todo esse tempo em que João esteve preso no cárcere, sabe quantas vezes Jesus foi visitá-lo? Nenhuma. Jesus, primo de João, aquele que foi batizado por João, aquele que começou o seu trabalho, na verdade, graças a todo o meio de campo, sabe, que João havia feito para ele, para a sua chegada. João, ele fez toda a estratégia, todo o jogo. Jesus chegou apenas para marcar o gol, vamos dizer dessa forma. E esse João, que fez tudo pelo Messias, não teve nenhum gesto sequer de caridade, de atenção, não teve uma visita sequer de Jesus enquanto ele estava no cárcere. Jesus não se moveu para libertá-lo. Interessante, ele libertou tantas pessoas que ele não conhecia do pecado, do mal, das doenças. Ele curou cegos, coxos, paralíticos, mudos, leprosos, endemoniados. Ele fez tanta coisa boa pelas pessoas, mas por aquele que era o seu parente próximo, aquele que de fato fez grande coisa por ele ao longo do seu ministério, Jesus não fez absolutamente nada. E sabe, as notícias que chegam para João sobre Jesus são notícias que talvez o confundem um pouco. Porque você se lembra, a mensagem de João Batista era a mensagem de fogo, não é? De poder, a mensagem de juízo, era um convite, era um clamor ao arrependimento, mas também falava em sentença, condenação para pecadores, para aqueles que não se arrependessem. João era um homem que não alisou o pecado. João era um homem que não passava a mão na cabeça de pecadores. Ele era alguém que falava, aliás, João, como diz Ellen White, era alguém que dava na trombeta o sonido certo. Ele tinha a mensagem apropriada e doesse a quem doesse. Ele falava sem pestanejar. Só que Jesus parecia ter uma perspectiva diferente em seu ministério. Ele pregava o amor, a paz, a conciliação. Se você ler o Sermão da Montanha, por exemplo, você vê ali Jesus falando sobre as bem-aventuranças, o amor ao próximo, sobre não revidar quando alguém agredir ele a face direita, né? Ele fala sobre mansidão, sobre humildade, uma mensagem que parece ser mais branda, mais suave, mais tranquila, certamente completamente contrária àquilo que João pregava, que era arrependimento, juízo, entrega, né? Ou você aceita e está salvo, ou então você não aceita e está perdido. Então parecia haver uma dissonância entre o que João havia feito e o que Jesus fazia agora. E por isso começam a surgir as dúvidas. Imagine João Batista. Ele está preso, Jesus não foi visitá-lo, Jesus não fez nada por ele, ele ouviu dizer que Jesus estava por aí fazendo bem para as pessoas, mas por ele mesmo nada. E detalhe interessante, ele começa a duvidar se realmente Jesus era aquele que haveria de vir ou se na verdade ele deveria continuar esperando outro. Amigos, o grande medo de João, sabe qual era? É que tudo aquilo que ele havia feito nos últimos anos fosse em vão. Já pensou se ele não é quem eu pensava que ele fosse? E tudo aquilo que eu passei até agora foi em vão, a minha prisão está sendo em vão e a minha possível morte daqui a alguns dias vai ser em vão também porque eu empreendi em uma causa sem sucesso, fadada ao fracasso, uma causa que foi vã e que não é uma causa verdadeira. Haviam muitas dúvidas, muitas frustrações na mente de João Batista. E é por essa razão que ele pede aqui no verso de número 2 e 3, para que os seus discípulos, então, eles procurem a Jesus e lhe façam uma pergunta muito particular. E a pergunta, diz o verso 3, era: Senhor, és tu aquele que haveria de vir ou havemos de esperar outro? Que pergunta! Jesus, me diz uma coisa, o Senhor é realmente quem eu esperava que fosse? O Senhor é realmente aquilo que eu achava que o Senhor era? Ou na verdade aquilo foi uma ilusão, tudo foi em vão e eu devo esperar por uma outra pessoa, por um outro Messias? Porque João estava realmente se convencendo de que Jesus não era aquilo que ele esperava que fosse. Você alguma vez passou por isso também? De achar que Jesus não era aquilo que você esperava? De achar e se convencer de que Deus não era tudo aquilo que você sempre ouviu falar e creu sobre ele? Sabe o que é isso? Expectativas frustradas, crise de fé. João Batista passou por uma crise de fé. E sabe, existe um certo conforto ao meu coração nessa história.
É porque se um gigante da fé como João Batista também teve dias de incertezas, de crises em sua fé, bom, então faz sentido que eu também, bem menor do que João Batista, obviamente, também lide com eventuais crises de fé na minha vida. Aliás, querido irmão, você que me ouve nesse momento, eu quero que você entenda algo muito importante. Ter crises de fé na vida são coisas comuns para nós que vivemos em um mundo de pecado. A nossa fé nunca é constante. A nossa coragem, a nossa motivação cristã, ela também não é constante. Repare que é como se fosse um eletrocardiograma, sabe aquele negócio que fica assim? Pois é, a nossa fé ela é assim, ela é inconstante. A montanha-russa, ela tem altos e baixos, é um eletrocardiograma. Ela tem picos lá em cima, mas também tem picos lá embaixo. Ela sobe e desce. Tem dias que você está lá no alto, uma super fé, você é super crente, você crê em tudo, você é poderoso, você prega, evangeliza, converte, se arrepende e ora pelas pessoas, até milagres você faz. Mas tem dias que você não ora, não lê a Bíblia, não vai à igreja, não tem vontade alguma de testemunhar, não tem vontade alguma de viver o cristianismo. Nós somos assim inconstantes. E eu conheço muitas pessoas que me procuram, né, e dizem, pastor, eu sou inconstante. Entenda, nós seres humanos somos inconstantes em nossas emoções, em nossos sonhos, perspectivas e também em nossa fé. Não deveria ser assim, mas o pecado que habita em nós, infelizmente, faz com que nossa fé passe por picos, assim, lá em cima e lá embaixo. Coisas inconstantes acontecem. Eu tenho uma fé inconstante, você tem uma fé inconstante, todos nós temos dias que são dias de glórias, mas também vivemos dias que são dias de lutas, dias de provação, dias de incertezas e muitas dúvidas também. E quem sabe nesse momento, enquanto eu falo com você, esses últimos dias para você têm sido dias de crise. Dias de incertezas, dias de dúvidas, de frustrações e talvez agora com todo esse cenário caótico no nosso planeta, a situação tenha se agravado ainda mais, não é verdade? Bem, eu tenho uma mensagem de conforto a você nesse momento. E a primeira mensagem para você é que tudo bem você às vezes ter crises de fé. Tudo bem às vezes você não sentir-se animado. Sabe por que eu digo isso? Não porque o desânimo é algo bom, entenda. Mas quando eu digo tudo bem você às vezes sentir-se desanimado, é porque até os melhores um dia fracassam. Até os melhores falham. Até os gigantes espirituais, eles também passam por inconstâncias na sua fé. Se João Batista, esse homem que aqui no verso de número 11 de Mateus, Jesus refere-se a ele como sendo o maior de todos os homens da história. Não sou eu quem estou falando, é Jesus quem diz, olha só o verso 11. Jesus fala bem assim, ninguém dos nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ninguém é maior que João Batista. Sabe o que é uma pessoa que Jesus diz dela? Ninguém é maior do que essa pessoa. João Batista é esse homem. João Batista era essa pessoa. Não houve antes ou depois alguém maior do que João Batista. Só que esse gigante, ele também teve crises de fé. Esteve inconstante numa fase da sua vida. Teve expectativas frustradas em relação a Jesus. Agora, como é que João confortou o seu coração? Bem, essa é a segunda e última parte da nossa mensagem, da nossa reflexão. Que o povo de Deus que passa por crises, ele é confortado pelas promessas e pelas obras de Jesus em seu favor. Como é que Jesus respondeu os discípulos de João Batista? Interessante, Jesus compreendeu a mensagem. João estava perplexo, frustrado, em pânico. Será que foi em vão tudo o que eu fiz? Devo esperar uma outra pessoa, um outro Messias, um outro Cristo? Então aquilo que eu preguei foi à toa? Aí Jesus, ele não responde de imediato. O que ele faz? Ele continua fazendo o que ele vinha fazendo até então. O verso de número 1 que nós lemos diz que Jesus ele ensinava e pregava nas cidades. Aí no verso de número 4, o texto amplia e Jesus então demonstra para João Batista no que consistia a sua pregação e o seu ensino. Aqui no verso 5 diz, os cegos estavam vendo, os coxos andando, os leprosos purificados, os surdos ouvindo, os mortos ressuscitados, os pobres estavam sendo libertos da sua opressão.
O que Jesus quer dizer com isso? O reino de Deus estava avançando. Sabe o que é curioso? É que a mensagem de João Batista qual era mesmo? O reino de Deus está próximo. Aí Jesus ele vem, ele começa a pregar na cidade, diz o verso 1, e aqui no versos 4, 5, então vem a confirmação. O reino que João havia anunciado, ele havia chegado de fato, e ele estava se expandindo. Em outras palavras, o que Jesus quer dizer a João através disso é: João, missão cumprida. Fique tranquilo, amigo. Você fez a sua parte. Parabéns. Descanse em paz. Não precisa temer, João. Não precisa ficar preocupado, angustiado, pensando se valeu a pena ou não. João, valeu mais do que a pena. Olha só o que está acontecendo. Olha a revolução. E lembre-se, essa revolução foi você quem começou. Foi a sua pregação, foi a sua obra, foi a sua mensagem, foi o seu envolvimento. João, o reino está avançando e você é parte disso, porque você foi a engrenagem que deu a propulsão necessária para que o reino chegasse ao ponto em que ele chegou agora em meu ministério. Fica tranquilo, João. Fica tranquilo, porque não foi em vão. Eu estou continuando a sua obra, a sua mensagem, o seu ministério valeu a pena. E quem sabe, depois de ouvir isso, João ele tenha sido realmente confortado. Não importava o que viria agora. Não importava se Jesus iria visitá-lo na cadeia ou não. Não importava se dias depois Herodes ia decapitá-lo ou não. Não importava se ele iria morrer. Porque para João, o seu senso de missão trazia a ele paz, trazia a ele coragem e uma certeza. A sua parte foi cumprida. E ainda que ele perdesse sua vida nesse mundo, Cristo, o Jesus, o Messias que ele anunciou, daria a ele uma nova vida, o ressuscitando para que ele fosse parte daquele reino da glória que João, de fato, ele veio anunciar, preparando o caminho para a chegada do rei e do seu reino aqui nesse mundo. Jesus confortou João com as promessas de que o reino estava próximo. Aliás, o reino havia chegado. Jesus confortou João com as suas obras em favor dos outros. Jesus não libertou João, mas Jesus deu a João o que ele queria, o que ele precisava, a certeza de que nada foi em vão. De que, embora Jesus não houvesse o livrado da cadeia, ou estado com ele ali visitando alguma ocasião na prisão, ainda assim, o mais importante estava acontecendo. João já tinha o seu lugar no reino garantido. E mais do que isso, querido amigo, é que a obra de João, ela havia valido muito a pena. E todo o êxito que Jesus tem em seu ministério, a partir daquele ponto em diante, deve-se a essa força inicial que foi feita por João Batista para que o reino de Deus fosse abreviado. Amigo, quais são as suas crises nesse momento? Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas incertezas? Quais são as suas provações? Não importa quais são elas. O que importa é que Deus não se esqueceu de você. E não é porque Deus está em silêncio, não é porque Deus ele disse não para alguma oração sua, não é porque Deus aparentemente não tem feito nada em seu favor que Deus não está agindo. Sabe, houve ocasiões na história em que Deus ele fez um grande estrondo. Ele usou trovões, tempestades, ele usou o vento, ele usou a natureza, ele deu demonstrações gloriosas do seu poder. Mas houve muitas e muitas ocasiões tão poderosas e especiais quanto as primeiras que eu mencionei aqui, em que Cristo ele agiu pelo silêncio, através de uma brisa suave, através da calmaria, através da paz, em silêncio, escondido, tímido, mas ele agiu, ou melhor dizendo, ele não deixou de agir. Querido irmão, queridos irmãos, Deus não deixou de agir. Jesus continua agindo, Jesus continua atuando, Jesus continua fazendo por nós aquilo que nós somos incapazes de fazer por nós mesmos. E não importa a aprovação que o mundo tenha que enfrentar, não importa se o mercado hoje está falindo, se a economia está afundando, não importa se há pessoas que estão perecendo, o que importa é que Deus ainda está no controle da situação. Tenhamos fé, tenhamos a certeza de que ainda que esse mundo esteja se afundando no caos, Cristo ainda tem um controle da situação. Ele olha pelo seu povo, ele zela pelo seu povo, ele protege os que são dele, ele cuida daqueles que têm o prazer de viver em obediência a ele e a toda a sua lei e a sua palavra.
Deus não se esqueceu de você. E não vai ser uma epidemia, uma doença que vai nos separar dele. Afinal, disse uma vez o apóstolo Paulo, nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Podem vir doenças, podem vir epidemias, podem vir dificuldades, pode vir desemprego, pode vir provação, pode vir falência, pode vir o que vier. Uma coisa é certa, Deus não vai nos abandonar. Ele vai estar conosco e nós seremos confortados pela sua obra em nossa vida, em nosso coração. Entrega a Ele o seu coração nesse momento. Entrega a Ele a sua vida. E se você deseja neste instante entregar a Jesus o seu coração, se você deseja a partir de hoje viver pela fé, se você deseja a partir desse momento, como João Batista, ser confortado pela promessa de Jesus, pela palavra dele, pelas obras dele, pela certeza de que ainda que nessa vida você enfrente provas, privações, problemas, dificuldades, ainda que nesse mundo você perca a sua vida, você não vai perder a salvação. Se você deseja ter essa intimidade com Deus que João Batista tinha e viver para Ele, como João também viveu, então, aonde você está agora, irmão? Feche os seus olhos, ore comigo nesse momento e através dessa oração, coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Querido Pai, nós somos confortados pela Tua palavra, nós somos confortados pela promessa, pela certeza do perdão, da salvação e do livramento. O mundo pode cair, o universo pode desabar, mas o Senhor ainda é o mesmo. E nossa vida está escondida em Tuas mãos. E se nossa vida está em Tuas mãos, estamos seguros. Como diz aquela música, pode cair o mundo, mas nós estamos em paz. Essa é a nossa oração, Senhor, para que nos dê a sua paz. Em crise, em tempestades, em dificuldades, não importa, mas que a tua paz nos conforte e nos dê a coragem, a resiliência para seguirmos adiante, para irmos em frente e continuarmos vivendo para a glória do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, esses meus queridos irmãos que estão aí agora em suas casas ouvindo essa mensagem e que eles recebam a doce esperança da tua breve volta e principalmente a esperança, aliás, a certeza de que nesta hora o Senhor está presente com eles aí aonde eles estão nesse momento. Nos abençoe. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a sua família, tenha um dia maravilhoso com Cristo e nós nos vemos então no nosso próximo culto aqui nesse mesmo local, onde nós iremos juntos mais uma vez buscarmos ao Senhor através da sua palavra, iremos orar e também nós iremos aí ouvir a sua voz falando no nosso coração. Um abraço para vocês, Deus abençoe e até o próximo. Tchau, tchau.